achei necessário fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre como foi que eu lidei com o diagnóstico do meu filho de autismo. Pois é, vamos entrar nesta seara. Para quem não me conhece, eu sou o escritor JP, ou para alguns mais chegados, Titio JP. E eu vou falar para vocês que quando meu filho começou a se desenvolver, ele tinha lá para 1 ano e meio, 2, ele começou a dar sinais. E uma vez uma amiga da minha esposa, que também era patroa dela, falou sobre a possibilidade dele ter autismo. Ela era psicopedagoga, se eu não me engano, psicopedagoga, uma coisa assim. E ela sabia do que estava falando. E quando ela falou, eu logo pensei: tá querendo rotular o menino para alejar o menino. E eu fiquei com raiva, eu fiquei com muita raiva, velho. Só que ao mesmo tempo eu fiquei com um sentimento que não é muito legal um pai ter para com um filho. Eu senti inveja. Pois é, inveja do próprio filho. Isso é vergonhoso de se admitir, mas sim, eu tive inveja do meu filho. Porque eu pensei, por que caramba ele vai ter um tratamento que eu não tive a possibilidade de ter? Por que ele vai ter que ser tratado de forma diferente, sendo que eu tô vendo que ele vê o mundo exatamente como eu via, e na minha vez eu só recebia pancada. O mundo, as pessoas só me devolviam incompreensão. Só que esse sentimento é péssimo, e levar dessa forma é péssimo. É a mesma coisa aquele pai que fala: eu vou bater no meu filho sim, eu apanhei e eu tô aqui de boa, tranquilo. Bater educa, tá vendo? Eu sou uma pessoa muito educada, eu bato numa criança de 3 anos de idade. Só que é aquele caso do o oprimido. O sonho do oprimido é ser opressor. E é uma porcaria você levar a vida dessa forma, porque você vai estar replicando o mal que foi feito contra você. E quando o meu filho foi diagnosticado de fato como autista, passou lá com psicólogo, psiquiatra, e fez um monte de avaliação e beleza, autista grau 1. Só que eu já analisava as coisas que meu filho gosta, as coisas que meu filho fala, as coisas que meu filho vê, as coisas que meu filho entende e compartilha. E eu não acho isso ruim, nunca achei isso ruim. Eu achei que o laudo autista ia alejar ele, ia fazer com que ele usasse isso como uma carta, sabe, coringa. Não, eu posso ser babaca desse jeito porque eu sou autista. Não, eu posso pisar na cabeça dos outros porque eu tenho Asper. Não, eu posso falar um monte de asneira porque eu não tenho filtros. Não, eu posso gostar de você e odiar você, e querer bater você, e querer matar você, e querer amar você porque eu sou bipolar. Não estou falando que quem tem diagnóstico desse tipo usa o diagnóstico dessa forma. Eu entendo que cada pessoa lida com suas emoções, a sua mente de uma forma. O que eu estou tentando dizer é que, para mim, João Paulo, esse que vos fala, se eu recebesse um diagnóstico de depressão, por exemplo, eu ia estar até hoje deprimido, mas pela graça divina eu nunca recebi um diagnóstico, psiquiatra, psicólogo nenhum chegou em mim e falou: você tem um quadro depressivo sim, é crônico e você vai morrer com depressão. Nunca ninguém chegou e falou pra mim. Pode ser que hajam pessoas no mundo que realmente tem um quadro depressivo, que é crônico e tudo mais. Pode. Só que de todo o meu coração eu peço que, mesmo que você tenha recebido um diagnóstico desse, comece a analisar aonde que surgem os surtos. Porque os surtos é que são o perigo, não é? Se há muitos surtos, você tem que entender de onde vêm os gatilhos e para onde a sua mente está te levando, porque essas coisas são disfunções da mente, certo?
toda depressão, ansiedade, todas essas coisas que psicólogo lauda, dá um diagnóstico, quer dizer que é uma disfunção do nosso cérebro. Ou seja, está na sua mente e você precisa observar a sua mente, porque você não é a sua mente, você não é os seus pensamentos, você é quem observa esses pensamentos, você é quem domina essa mente. Então, se você aceitar um conselho, e eu sei que se conselho fosse bom a gente não dava, a gente vendia, mas se você aceita um conselho, começa a observar o funcionamento da sua própria mente, o que tanto está passando no seu cérebro que te faz levar a ficar deprimido o tempo todo. Para onde você está olhando? Qual é o seu ponto de vista? Porque de fato, se eu começar a... por exemplo, vamos supor, você segue um influencer que só fala de catástrofe, só fala de morte, só fala de guerra, só fala de coisa ruim. E você, tipo, coloca ele num pedestal e começa a endeusar esse cara. Todo vídeo que ele lança, você é o primeiro a assistir. Presta atenção que essa influência que está vindo de fora está moldando a forma como você lida com a vida. Os jornal que passa na televisão aberta. A maior parte das coisas que eu vejo lá, e faz tempo que eu não vejo, então se eu estiver errado me corrijam nos comentários. Mas a maior parte das coisas que passa lá é coisa ruim, é coisa desagradável. Uma ou outra é uma notícia bacaninha. Tal pessoa lá ganhou medalha de ouro, tal brasileiro lá ganhou medalha de ouro, tal pessoa lá passou em primeiro em alguma prova internacional, enfim, essas coisinhas, umas coisinhas ou outras, tipo, jovem salva velhinho de morrer atropelado na rua porque ajudou ele a atravessar, sabe? Esse tipo de notícia é a minoria. Então adivinha, a maioria das vezes você assiste um jornal, você está sendo contaminado por todas as coisas ruins que acontecem no mundo. Estou falando para você virar um tapado e não assistir mais nada desse tipo? Se essa coisa que você está assistindo está te fazendo mal, então sim, eu estou falando para você virar um tapado e tapar os seus olhos da maldade do mundo. Porque essa maldade que você está tanto vendo no mundo, você inconscientemente está replicando no seu coraçãozinho. Não que você faça maldade, mas você tá toda hora vibrando. Só acontece coisa ruim no mundo. Olha, tá vendo? É só maldade. É só pessoas malignas e terríveis causando catástrofes e dessa forma você tá alimentando o mal inconscientemente. Enfim, por que eu entrei nesse assunto todo? Deixa eu lembrar porque eu já esqueci. Olha, eu não sei como do assunto do diagnóstico do meu filho autista eu cheguei nesse tema, mas depois que eu assistir o vídeo eu vou descobrir. Enfim, para finalizar o raciocínio do autista, se você acha que você é autista, e eu gravei esse vídeo justamente por causa de um seguidor que deixou um comentário no vídeo e ele se identificou com o que eu falo, porque ele também acha, aos 30 e poucos anos, que ele pode ser autista também. Cara, saiba que se você começar a lidar com isso de forma negativa, que isso te trava, você vai se travar. Agora, se você vê isso da forma como eu vejo, como é um superpoder, velho. É um superpoder. Você vê o mundo diferente das outras pessoas, e é um diferente que pode ser usado pro bem. Você tem conexões neurais que, cara, é top, é da hora. Pode te levar pro buraco, mas é daquilo que eu tava falando, das influências externas. Pra onde você tá direcionando o seu foco? Porque, pelo menos o meu, eu não sei se é meu, mas pelo menos o que eu acho da minha condição neurológica, o que eu acho da minha condição neurológica é que ela intensifica algumas coisas, porque eu tenho uma capacidade de foco muito grande. Se eu sento para escrever um livro, eu fico extremamente irritado se alguma coisa tira o meu foco daquele livro que eu estou escrevendo. E isso é justamente uma das características que eu vejo no meu filho. Meu filho, ele tá assistindo os vídeos dele, a gente fala 5, 6 vezes para ele olhar pra gente, prestar atenção na gente, ele não olha. A gente tem que gritar: Beto, presta atenção, eu tô falando com você.
E minha esposa fica pistola com isso, mas é a condição neurológica dele. Ele tem um foco muito grande naquilo que ele gosta. E eu sou tentado a dizer que toda criança é assim, porque na escola, mano, a escola é complicado de você falar que ele tem dislexia, ele tem autismo, ele tem isso. Porque, mano, se coloca uma criança sentada numa cadeira e faz ela prestar atenção numa coisa que não tá legal, é lógico que o foco dela vai mudar. É lógico que ela não vai querer prestar atenção, porque tá chato. Nós também somos assim, quando a coisa tá chata, a coisa tá ou complicada demais. Até quando a coisa fica complicada demais. Eu lembro na faculdade, quando meus professores entravam num tema que ou eu não gostava ou tava difícil demais pra mim, eu começava a bocejar, eu queria dormir, eu ficava pensando, mano, eu quero sair daqui correndo, eu quero escrever livro. Aí às vezes pra me entreter e parecer que eu tava prestando atenção no negócio, eu começava a escrever ideias pro livro, porque eu ouvia o que ele tava falando, eu falava, nossa, isso daí dá ideia pra um livro. Aí eu começava a escrever a ideia, de repente 30 minutos depois o professor tava em outro tema, eu falava, caraca, velho, que mundo que eu tava. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela paciência. Às vezes eu perco um pouco o rumo, às vezes eu me empolgo demais do que eu tô falando e eu esqueço qual é o foco do vídeo, mas aos pouquinhos a gente vai modulando. E se você se interessou pelo assunto e quiser que eu me aprofunde mais nesse tema, porque eu posso estar equivocado, porque eu nunca procurei sobre o assunto, mas parece-me que ainda falar de autismo é um tabu. E se vos agrada ouvir mais sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu vou produzir mais vídeos nesse conteúdo, até porque é um lugar de fala meu. Não porque eu tenho um diagnóstico, e eu nem vou atrás para procurar esse diagnóstico, mas meu filho tem o diagnóstico, então eu convivo com alguém que é laudado clinicamente como neurodivergente, tá bom? Muito grato por sua audiência, deixa aquele like, comenta e se inscreve no canal. Tchau!